Vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo do nosso querido Matheus. O Matheus, ele é estudante, cursa o último período da Faculdade de Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus Governador Valadares. Ele é integrante dos grupos de pesquisa voltados para discussões sobre filosofia moderna e história do pensamento político brasileiro. Ele também está na área da iniciação científica em ciência política e sociologia, com enfoque no pensamento de Karl Mannheim, e o TCC interdisciplinar em sociologia e filosofia política. O Matheus, a temática dele, do trabalho de hoje, é Diante do Caos, uma terceira via de Karl Mannheim e o planejamento democrático. Matheus, você tem 10 minutos para expor o seu trabalho e, ao final, abriremos para perguntas no mesmo molde do que foi a companheira Mariana, 3 minutos cada fala e 5 minutos para a resposta. Ok, Matheus, pode começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre um autor de origem húngara, foi professor, inclusive, da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, um autor que é o Karl Mannheim, um autor que é muito pouco discutido na academia, realmente. Existem poucas publicações aqui no Brasil a respeito do pensamento do Mannheim. Via de regra, as publicações elas se direcionam para o campo da sociologia, principalmente nos seus primeiros trabalhos, que retratam, trabalham discussões sobre sociologia do conhecimento, mas eu quero voltar aqui, principalmente, em obras tardias do Mannheim. É um Mannheim, vamos dizer assim, um pouco mais maduro, que se propôs a pensar os problemas do liberalismo, ou mais especificamente, os problemas da aplicação do princípio liberal do laissez-faire, da não interferência, da abstenção do Estado, numa sociedade de massas industrializada. Né? A gente está falando aqui das décadas de 30 e 40, mais ou menos, esse período de escrita desse Mannheim tardio. E Mannheim que se propôs, então, a pensar uma intervenção do Estado cuja eficiência não resultasse em ditadura, né? Tal como ele via na União Soviética, por exemplo, como ele vislumbrava na Alemanha. Né? Então, Mannheim era um autor que ele tentou se colocar entre os extremos do liberalismo e do totalitarismo, por assim dizer. Né? Então, é importante a gente colocar em questão aqui que o Mannheim ele foi um grande crítico do capitalismo industrial de sua época, da sociedade capitalista industrial de sua época. Né? Ele acreditava que um capitalismo sem freios, um capitalismo sem intervenções estatais, de fato, seria muito problemático, traria consequências perversas. Né? Então, ele pensava todos os grupos compactos de pressão, esse desenvolvimento desproporcional, desenvolvimento econômico desproporcional e nacional, luta de classes, tudo isso gerava para Mannheim um grande perigo de desintegração social, de desintegração, inclusive, pessoal. Né? Então, por isso que ele entendia que o momento que ele estava vivenciando, ele era um momento que caminhava rumo ao desastre, que caminhava rumo a convulsões sociais, que caminhava rumo a guerras mundiais. Né? Nesse sentido que o diagnóstico de Mannheim me parece até bem convincente. Né? Isso se intensifica para Mannheim, esse caminho rumo ao desastre, né? Isso se intensifica porque Mannheim ele entendia que a sociedade capitalista industrial de sua época ela guardava uma contradição fundamental. Uma contradição por quê? Porque se de um lado ela é uma sociedade massificada, como ele vislumbrava, resgatando um pouco Freud, também até o Gustave Le Bon, se era uma sociedade massificada, ela favorecia uma série de impulsos, uma série de satisfações impulsivas, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, era uma sociedade industrializada. E enquanto uma sociedade industrializada, ela estaria pautada numa racionalidade funcional que depende, em última instância, de uma série de inibições, uma série de renúncias e satisfações impulsivas. Né? Então, o que Mannheim vê nisso? Mannheim vê uma contradição enorme. E ele vai perceber o seguinte, olha, a irracionalidade no tempo dele, né, esse é o diagnóstico que ele faz, a irracionalidade estaria escapando. E ela estaria escapando justamente na esfera da política, em forma de violência. Era essa a constatação do Mannheim. Então, ele vai dizer o seguinte, é a violência que mobiliza o impulso das massas.
E essas massas que cada vez mais estariam adentrando na esfera da política, onde deveria preponderar para Mannheim uma direção racional. Então, esse é um movimento, um diagnóstico que Mannheim chama, né, um fenômeno que Mannheim chama de uma democratização negativa da sociedade. Então, toda coesão social, toda integração social que dependeria para Mannheim de um equilíbrio entre fatores racionais e irracionais, estaria minguando nessa sociedade do laissez-faire, nessa sociedade pautada no liberalismo, né? Então, por isso que para Mannheim não poderia haver e não haveria compatibilidade entre democracia liberal e uma sociedade de massas industrializada, que era o diagnóstico que ele fazia, né? Eu falo muito diagnóstico porque um dos textos cruciais do Mannheim chama-se justamente Diagnóstico de Nosso Tempo, né? Ele falava que a sociologia, a filosofia dele era a sociologia diagnóstica, né? Que diagnosticava o momento e fornecia a terapêutica, fornecia o tratamento. Mas a gente pode entrar nisso depois. Então, é por isso que para Mannheim o mundo estaria se encaminhando rumo ao desastre, né? Como já foi dito. Isso ocorreu, em larga medida, por conta de uma transição, num prazo relativamente curto, de uma sociedade paroquial de pequenos grupos para uma grande sociedade, né? Uma grande sociedade industrial massificada para ele, né? Então, ele vai dizer que essa transformação feita sem uma orientação, ela produziu múltiplos transtornos e criou uma série de problemas não resolvidos. E aí que existe a terapêutica de Mannheim. Né? Mannheim vai dizer o seguinte, olha, essa série de problemas que o liberalismo trouxe na sociedade de massa industrializada, ele pode ser resolvido mediante e somente mediante planejamento. Quando digo planejamento, a ideia de planificação, nessa ideia de uma intervenção estatal efetiva. Né? Então, é nesse ponto que a gente adentra numa questão muito fundamental da obra de Mannheim, que diz respeito ao modo que ele entendia como adequado de governo das massas. Porque ele vai dizer o seguinte, ora, para poder governar efetivamente as massas, técnicas sociais precisam ser aperfeiçoadas, precisam ser desenvolvidas. Quando ele fala sobre técnicas sociais, ele está se referindo justamente a um conjunto de métodos que visam influenciar o comportamento humano. Só que aqui a gente tem um problema também, porque o Mannheim fala o seguinte, ora, essas técnicas sociais aperfeiçoadas, que são necessárias para o controle das massas, elas também possuem um problema. O problema que elas possuem é que elas tendem a fomentar a centralização, e com isso o domínio da minoria, e com isso a ditadura. Então tem um problema aqui. Mas Mannheim vai dizer o seguinte, ora, é necessário o desenvolvimento de técnicas sociais para se controlar as massas. Essas técnicas sociais, porém, podem conduzir à ditadura. Porém, vamos pensar, né? São técnicas, e enquanto técnicas para Mannheim, elas não poderiam ser valoradas em si mesmas. Elas não poderiam nem ser boas, nem ser más isoladamente. Então, para Mannheim, tudo dependeria do uso que dela se faz, né, se faria, em função da vontade, em função da inteligência humana, né? Então, o que há de mais relevante para Mannheim a respeito dessas técnicas, como já foi dito, é que elas tendem a fomentar a centralização, tendem a fomentar o domínio da minoria e, com isso, a ditadura. Então, vou trazer uma citação da obra de Mannheim, do Diagnóstico de Nosso Tempo. Ele diz o seguinte, quando se dispõe de bombas, aviões e um exército mecanizado, aqui são exemplos de técnicas sociais modernas, telefone, telégrafo e rádio como meios de comunicação, técnica industrial de produção em larga escala e de uma maquinaria burocrática hierarquizada para produzir e distribuir bens e dirigir assuntos humanos, as decisões principais podem ser tomadas de umas quantas posições-chave. O estabelecimento gradual dessas posições-chave na sociedade moderna tornou o planejamento não só possível, como mesmo inevitável. Então, aqui a grande questão para Mannheim é que ele vai dizer o seguinte, ora, a derrocada, o declínio do laissez-faire e a transição para uma sociedade planejada viria de qualquer forma. Então, aqui é um certo fatalismo na obra de Mannheim, porque o próprio modus operandi, a própria maneira de funcionar dessas técnicas sociais aperfeiçoadas, elas faziam da planificação um destino certo. Então, por isso que a preocupação de Mannheim se limitava a pensar, ou se limitava a fazer com que essa planificação não viesse sobre a forma ditatorial, não viesse sobre a forma do fascismo, né? Então, por isso que ele vai dizer o seguinte, ora, existem apenas duas reações
contra a desintegração social promovida pelo liberalismo. A primeira delas é uma planificação restricionista, mas essa planificação restricionista é ditatorial. Ela está pautada em métodos de coerção, de pressão, de genocídio. E, por outro lado, nós temos um outro tipo de planificação, que é uma planificação democrática, que ele chama, que é uma planificação que visa organizar a sociedade em algumas das suas esferas básicas, mas que ofereça mais liberdade, justamente onde a liberdade é essencial. Então, por isso que para Mannheim, nem todo planejamento era ruim, nem todo planejamento era mau. Ele distinguia um planejamento para conformidade de um planejamento para liberdade e diversificação. Então, o grande ponto é que Mannheim se questionou sobre a existência de um meio termo entre esses dois extremos, entre a passividade total do laissez-faire e entre a pressão, a coerção, o genocídio de uma planificação totalitária. E nesse meio termo que ele encontrou a ideia, o caminho das mudanças pacíficas que seriam concretizadas no seu ideal de planificação democrática. Então, aqui, só para poder fechar o raciocínio, a gente vê que Mannheim ele estaria longe de ser um revolucionário. Mannheim não era revolucionário. Mannheim, na realidade, ele era um reformista em um sentido forte, por assim dizer. Um reformista que acreditava na instituição do Estado, né? Então, a postura de Mannheim era uma postura muito mais comedida, muito mais moderada, porque ele teria diagnosticado que o seu período, e aqui seriam as décadas de 30 e 40, um período entre guerras, o seu período, revoluções seriam muito, vamos assim dizer, perigosas. Ele temia que as revoluções descambassem, desaguassem em fascismo, que era a tendência que ele estava verificando à época, né? Então, por isso que ele vai dizer o seguinte, que as possibilidades de uma revolução serão bem minguadas logo que um partido unificado haja coordenado todas as posições-chave e seja capaz de impedir qualquer resistência organizada. Então, é por isso que eu queria deixar claro que Mannheim, esse Mannheim tardio, ele dedicou todos os seus esforços numa coordenação e num tipo de planejamento estribados no aconselhamento democrático, que não fosse nem a passividade total do liberalismo, do princípio liberal do laissez-faire, nem também resultasse em genocídio, coerção, pressão, ditadura, tal como uma planificação totalitária. Então, eu acho que é basicamente isso, não dá para alongar muito mais aqui, por causa do tempo, né? Vou abrir para as perguntas. Perfeito, Matheus, ótimas. Eu, inclusive, me interesso bastante também sobre essa questão, principalmente sobre a abordagem que deve ser feita hoje em dia ao termo, o conceito de totalitarismo em si, né? Hoje a gente tem passado por várias revisões desse termo. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta. Eu tenho uma pergunta para o Matheus, como ninguém se inscreveu. Eu gostaria de saber, Matheus, e é bem simples, bem rápida, como você enxerga, por exemplo, o caso China, diante de uma leitura de Mannheim. A gente tem na China aí, alguns chamam de economia do projetamento, né? Que é uma definição de um economista brasileiro. Eu já vi algo sobre em um trabalho do Elias Jabbour, no qual ele retrata bastante a China. Acho que ele é um geógrafo, professor de economia da USP, e ele retrata isso a China. E aí ele faz uma diferenciação sobre essa questão do projetamento, né, e ele aborda como as economias, principalmente terceiro-mundistas, elas deveriam lidar com essa questão do planejamento. Por exemplo, se você fala essa questão sobre liberdade e democracia em países de primeiro mundo, que seriam os países ocidentais, Europa, é muito mais fácil você trabalhar em cima disso, né? Agora, em sociedades que aí eu assim peço licença para usar o termo quase saindo de um padrão semi-feudal, aí eu já peço que não é a questão manualística, essa questão semi-feudal, mas é só para representar. Mas, assim, como sociedade de terceiro mundo, lidariam com essa questão do planejamento sem cair na questão do totalitarismo, né? E aí eu não sei como é que você entende aí, por exemplo, como se dá a democracia interna chinesa, se é que se pode chamar de democracia. Eu acredito que alguns questionam sobre as divisões internas, sobre as comunas, as indicações e tal. Alguns dizem ser, de fato, uma democracia não liberal burguesa, mas uma democracia de fato. Eu gostaria de saber qual seria a leitura de Mannheim acerca
do terceiro mundo e quais as possibilidades desse planejamento em países mais ou menos como o Brasil. Como você enxerga isso aqui? Se isso seria possível, de fato? Porque me parece muito claro hoje, depois da pandemia, de que esse assunto do planejamento econômico, do planejamento da sociedade como um todo, ele é muito importante, principalmente em situações de crises como essa, né? Eu gostaria de saber qual é a sua leitura a respeito disso e como a China se encaixa nessa questão. É isso, Matheus. Muito obrigado. Bom, eu achei interessante a sua pergunta, porque eu fiz uma apresentação também sobre o Karl Mannheim, foi em Salvador, lá na UNEB, a Universidade Estadual da Bahia. E uma das pessoas da plateia também fez a pergunta exatamente, ou não exatamente, mas próxima da que você fez, né? Pensar o caso chinês e também pensar o Brasil, né? O terceiro mundo, vamos assim dizer, os países subdesenvolvidos ou, sei lá, em desenvolvimento a partir de uma leitura manheimiana, né? Vamos assim dizer. E existe uma dificuldade nesse sentido de fazer uma análise de como Mannheim, vamos assim dizer, veria o panorama atual, né? Seja da China, seja do Brasil, e aí eu explico melhor isso, porque o Mannheim ele escreveu para um momento muito específico, né? Tanto que a teoria dele, o diagnóstico dele, né? Como o próprio livro dele diz, né? O diagnóstico de nosso tempo, né? O diagnóstico do momento que ele estava vivendo, que já hoje em dia já é bastante diferente, né? O que ele estava vivenciando ali, a época que ele estava entendendo que os países eles estavam se encaminhando e todas as tentativas revolucionárias estariam descambando no fascismo, né? E ao mesmo tempo ele criticava o tipo de liberdade, não sei se pode dizer liberdade burguesa, mas uma liberdade proposta pelo liberalismo, que ele entendia o seguinte, que a liberdade do liberalismo do laissez-faire é uma liberdade para os ricos, enquanto que os pobres ficam jogados às circunstâncias, né? E ele queria, então, naquele momento específico, pensar um tipo de interferência, se antecipar, já que, vou tentar me explicar melhor, já que o planejamento ele seria inevitável e muito provavelmente o planejamento ele viria sob a forma ditatorial, o que ele pretendia era fazer uma antecipação para que esse planejamento viesse sobre a forma democrática, viesse a partir de um planejamento democrático. E aqui eu vou explicar melhor essa ideia de planejamento democrático, porque fica parecendo, por exemplo, que ele pretende suprimir as liberdades, né? E muito pelo contrário, né? A ideia do Mannheim é justamente preservar muitas formas de liberdade anteriores que, na verdade, só existiam no papel, né? É por isso que a liberdade dele estava sempre pautada numa ideia de justiça social também, né? Para ele não haveria como se falar em liberdade no sentido abrangente, né? No sentido que pegue toda a esfera social, se a gente não tem a possibilidade de partir dos mesmos pontos, né? Então, por isso que para ele, suprimir os desníveis mais gritantes de riqueza e pobreza seria a tarefa principal no planejamento democrático, né? Obviamente que a gente pode puxar essa ideia de Mannheim para os dias atuais, a importância, mas seria talvez um pouco apressado da minha parte se eu lesse o momento atual a partir da lente, da ótica de Mannheim, né? Eu acho que pensando principalmente o caso brasileiro, e aí que foi também o meu interesse por estudar o Karl Mannheim, a gente tem alguns teóricos, alguns pensadores, cientistas políticos brasileiros, né, que fizeram uma interpretação terceiro-mundista, vamos assim dizer, que não foi a pretensão de Mannheim. Mannheim ele escreveu para a Inglaterra, basicamente, né? Mannheim ele nasceu na Hungria, ele deu aula na Alemanha, ele fugiu da Alemanha na época do nazismo, e então foi dar aula na Inglaterra e escreveu esses livros em língua inglesa e pensando justamente no contexto industrial, no contexto da grande sociedade europeia e inglesa, né? Então seria muito difícil fazer seria forçado se de agora eu já conseguisse fazer como ele pensaria. Porém, a gente tem alguns autores do Brasil, por exemplo, Celso Furtado, né? E o Celso Furtado, ele dialogou, ele pensou a economia subdesenvolvida, né? Pensou a economia brasileira, que vamos dizer assim, que ele chama de economia periférica, né? E ele se valeu muito do pensamento manheimiano, muito mais até do que o pensamento keynesiano,
para poder pensar uma intervenção estatal, a importância de uma intervenção de um Estado forte aqui e que voltasse os seus olhos justamente para as áreas de maior potencial de desenvolvimento econômico e para áreas que até então eram desprezadas, como é o caso do desenvolvimento do Nordeste, né? Celso Furtado, ele pensou muito no desenvolvimento industrial a partir da intervenção estatal, a partir de um planejamento do Nordeste. E ele passou a pensar também a partir, levando em consideração essa ideia de planejamento democrático manheimiana, numa tentativa de planejamento nacional que não levasse em conta os países primeiro-mundistas. Né? Então, pensar o Brasil a partir das suas próprias particularidades, a partir das suas próprias potencialidades de desenvolvimento e fazer, retirar essa espécie de espírito de vira-lata assim, que o brasileiro teria de sempre se inspirar de modelos europeus, de modelos primeiro-mundistas, para poder atuar, seja na esfera econômica, social, desse tipo. Então, eu acho que o máximo que a gente pode fazer de uma leitura, principalmente a leitura brasileira, né, a partir um pouco do Karl Mannheim, seria pensar esses autores que dialogaram com ele, pensaram exatamente o cenário de terceiro mundo, né? Como é o caso de Celso Furtado, que eu deixo a minha indicação. Não sei se respondi perfeitamente também. Sim, sim, perfeito, camarada. Gostaria de passar agora a palavra, professores. Ô, Matheus, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela sua excelente exposição. Obrigado. E pela forma muito bem articulada como você se expõe, né? E também um prazer, né? Desde o Tocantins, ter também alguém aí de Minas. Eu morei em Diamantina, te vi para cá durante 6 anos, né? Você falou que é governador Valadares aí, né? Isso, governador Valadares. Pois é, e passei por lá também, mas só passei, né? Não cheguei a conhecer a cidade, né? Sim. Obviamente, como que você tenha explicado que a dificuldade de pensar o Brasil ou o mundo, esse esforço de pensar o pensamento tive dificuldade marramiano, né, desde a sua época, para pensar o nosso próprio tempo, pensar o presente, né, como eu costumo dizer. Sim. Mas a gente precisa fazer esse esforço, né? Não há como Sim. A gente... talvez nem faça sentido, né? Nós nos apropriarmos de determinado pensamento se não nos servir para pensar o nosso momento, né? O nosso tempo, né? Sim, as nossas dificuldades, né? Enfim. É claro que eu percebo aí, pela sua exposição, o Mannheim, não há como não perceber um certo idealismo, né? Uma certa perspectiva idealista, né? Nessa perspectiva que ele defende, claro, extremamente salutar, né? Mas eu vejo uma dificuldade muito grande, sobretudo quando se fala na perspectiva mesma de planejamento. Partamos da experiência brasileira, né? Quando a gente fala em planejamento no Brasil, a gente sabe, e aí entra a questão da educação, sobretudo, né? É sempre um planejamento para, nunca é um planejamento com. Dá para entender? Quer dizer, é um planejamento realizado por alguém, Sim. normalmente a classe privilegiada, um planejamento que é dirigido para uma classe inferiorizada, né? Então, é sempre planejamento para e não planejamento com, né? Conjuntamente, né? E eu imagino que para a Constituição, mesmo a perspectiva de Mannheim, num planejamento que tem um pressuposto democrático, nós precisaríamos ter um povo culturalmente, né, educacionalmente preparado para isso. Se é que você me entende aí a questão, a complexidade da questão, não é? Sim. Então, e se nós pensarmos, claro, o que está mais próximo da gente é o Brasil, né? E a gente pensando nesse Brasil, e ontem nós tivemos um debate fora de série, inclusive com a presença aqui do professor Roberto, que fez uma ótima exposição. Penso que dá para fazer umas aproximações do que se discutiu ontem, né, Roberto? O que a gente está vivenciando hoje, né, penso eu, que é justamente a ausência da participação efetiva, né, da maioria da população nas decisões do país. Nós vivemos politicamente um regime democrático,
mas sob a condição ou sob o estatuto, né, econômico de uma estrutura capitalista, né? Vou dar um exemplo que a gente pode pensar na perspectiva de planejamento. A Constituição de 1988. Se você se recorda, a princípio, ela deveria ter sido formulada com a participação efetiva, né, da representabilidade de todos os segmentos, né, no Brasil. Aí, qual foi o golpe? Eu falo golpe mesmo, aspas, né? Bom, disseram à época que a representatividade já estava assegurada por quem? Pelos representantes, no voto. Bom, mas quem que é eleito pelo voto? Nós sabemos, né, muito bem quem que é a maioria eleito. De que forma são eleitos, né? E como eles são patrocinados em suas campanhas. Portanto, quem eles representam de fato. A despeito dos avanços que a Constituição de 88 assegurou, nós estamos vendo hoje a perda de direitos, né, dia a dia sendo jogada na nossa cara, né? Então, de novo, a ideia de planejamento para e não planejamento com. Mas eu penso que a matéria que você traz à discussão, ela nos ajuda a discutir e a pensar na importância disso, nessa questão desse planejamento, né? Claro, num planejamento, numa perspectiva democrática, né? Então, parabéns pela sua contribuição, pela sua exposição e da forma muito bem articulada como você o faz. Você demonstrou assim, muita leitura, uma leitura aprofundada e numa caminhada muito boa com esse autor que você elegeu para as suas pesquisas e estudos, tá? Parabéns. Obrigado. Bom, posso responder, Vinícius? Falar algo? Pode sim, camarada. Seja, como não me parece ter sido necessariamente uma pergunta, seja sucinto aí. Sim. Essa questão do povo, né, que você falou, de ter que tem que mudar, né, vamos assim dizer, tem que mudar, tem que trazer uma alteração, acho que diz respeito a uma alteração valorativa, por assim dizer também, né, uma mudança em relação aos valores, a pensar um homem novo, né. Essa discussão em relação a isso, né, da formação de uma nova sociedade, né, um novo corpo social, o Mannheim traz isso também. Ele fala que não tem como se pensar exatamente, é exatamente isso que você falou, num planejamento democrático, que você diz o planejamento para, ele diz planejamento para a liberdade. É o planejamento para a liberdade que só se dá mediante justiça social, né? Essa questão ela é fundamental. Mas o Mannheim ele também pensa, ele tem trabalhos, ele tem capítulos do seu livro, principalmente o livro O Homem e a Sociedade, que é de 1935, que ele fala justamente que a necessidade de homens novos, de valores novos, né, da consolidação de valores efetivamente democráticos, e por isso que ele retoma, né, a importância dos intelectuais, a importância da participação dos intelectuais, das discussões intelectuais, das discussões científicas a respeito disso, a respeito da consolidação de um pensamento democrático mais fecundo para poder viabilizar esse tipo de planejamento que fosse estribado no aconselhamento democrático. Então, isso definitivamente é totalmente condizente com a perspectiva manheimiana, sim. Perfeito. O professor José Soares... eu passo a pergunta, eu acho que... Para finalizar aí. Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Eu não conheço o autor, mas me pareceu muito interessante. Eu só fiquei com uma dúvida em relação a essa diferença que você citou na resposta para alguém, da relação do Mannheim e do autor lá do estado de bem-estar social, porque na sua fala eu sempre me remeti a essa ideia de estado de bem-estar social, e numa das suas respostas você disse, não, é diferente deste autor, é diferente dessa proposta de bem-estar social, né? Porque, pelo que eu percebi na sua colocação, é uma tentativa de dialogar o que há de melhor naqueles dois extremos, né, do início do século XX, do liberalismo e do socialismo, comunismo, enfim, né? Mas, assim, eu me sinto contemplado pela sua fala, pelo que você respondeu ao professor Roberto e as outras falas. Aí eu peço desculpa porque eu deixei descarregar aqui a minha bateria, mas parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Se quiser fazer alguma consideração, camarada. Não, eu não estou me recordando qual autor de bem-estar social. Keynes.
Keynes. Você disse que era o Mannheim, não é o Keynes. Mas a sua fala parece muito que remete à vivência social. Sim. Porque todas as Sim. reformas que foram feitas, e é mais ou menos no sentido do problema que você colocou, efetivamente, elas foram baseadas no Keynes. O Keynes, se a escola de Chicago representa o Chile, o Guedes, etc., a Finlândia, esses outros países representam, por exemplo, o Keynes. E você falou, é diferente do Keynes. Eu não entendi por quê. Eu não conheço, na verdade, então, por isso que eu não entendi. Sim. A questão que eu citei do Keynes é porque eu estava falando de Celso Furtado, né? Quando eu falei sobre o Keynes. Celso Furtado, que foi um economista, né? Um economista político, vamos assim dizer, e muitos discutem da influência keynesiana no pensamento de Furtado e acabam se esquecendo que antes a ideia de planejamento, de intervenção do Estado, foi muito mais pensada por Celso Furtado a partir dos diagnósticos de Karl Mannheim. Então, foi por isso que eu disse que o Celso Furtado ele se inspirou primeiramente no Mannheim, tanto que as suas discussões iniciais da formação do pensamento furtadiano, ele tem um texto que se chama Planificação Social, que ele remete justamente ao trabalho do Karl Mannheim, e ali ele dá início ao seu pensamento sobre planejamento no Brasil. Perfeito, então. Vamos... obrigado, Matheus, pela contribuição. Obrigado a todos que fizeram as perguntas, professor R e o professor José.